Quando a gente fala sobre essa questão que eu coloquei no título de simplicidade, você provavelmente já ouviu de muito mais pessoas sobre esse tópico. Que a vida pode ser mais simples e as coisas podem ser levadas de uma forma mais leve, mas eu tô aqui para não falar a mesma coisa das outras pessoas. Eu tô aqui para te falar uma coisa diferente e tentar te explicar o porquê que a gente busca tanto fugir dessa simplicidade, né? A motivo pela qual a gente tenta tanto fugir dessa simplicidade é basicamente por causa dos nossos traumas. Porque quando você pega para ver como o cérebro humano funciona, como a gente funciona, os traumas eles acabam amplificando a questão de vícios. Por exemplo, essa questão de querer otimizar tudo e de tirar a simplicidade da vida mesmo. Isso acontece porque os traumas eles acabam gerando uma memória no seu cérebro que vai ser repercutida para a vida inteira se ela não for tratada. É por isso que pessoas que são viciadas, elas acabam voltando pro vício uma, duas, três, quatro, cinco vezes e até trocam de vício, que é mais comum ainda. Por exemplo, vamos supor que a pessoa parou de usar cigarro, porém essa pessoa começou a usar álcool, começou a usar até drogas mais pesadas. Isso acontece porque ela não tratou a raiz. Pronto, ela não tratou o fato de que ela, por exemplo, tem os pais ausentes, que é o caso de muita gente no Brasil, estatisticamente falando. Teve a mãe ausente, que também é uma parcela de uma parte considerável da população. Inclusive, não é muita gente que fala sobre as pessoas que têm mãe ausente, né? País solo não é uma coisa muito comentada, mas não é o foco desse vídeo. Meu foco aqui é te falar que a razão pela qual você tenta tanto tirar a simplicidade da vida, seja tentando otimizar ela o tempo todo, nunca deixando você mesmo fazer o que você quer, se restringindo, querendo otimizar tudo ao máximo, isso não vem de um desejo real seu, porque você mesmo percebe que você acaba se destruindo nessa, porque você muitas vezes perde momentos com a família, perde a oportunidade de até mesmo ser a sua melhor versão, então acaba sendo contraditório isso. Porque você não só vai estar se restringindo, mas você vai estar restringindo as outras pessoas de conhecerem sua melhor versão, de conhecerem a sua melhor parte. Então você começa a perceber isso e isso muda muito as coisas, né? Porque você percebe que você não vai ser o único afetado, mas também as pessoas. E quando você acaba tendo empatia, você leva isso em consideração. Você lembra o que você leva o que as outras pessoas vão pensar disso. E quando a gente fala sobre questão de tratar traumas, eu recomendo vocês fortemente irem num psicólogo, mas vejam o que o psicólogo tá falando também, tá? Alguns psicólogos de hoje em dia, e não são poucos, eles acabam não tratando a raiz dos seus problemas, mas os sintomas. Isso vale para uma boa parte da medicina hoje em dia, porque compensa muito mais em dinheiro tratarem os sintomas de algo do que tratarem a raiz. Porque quando você trata a raiz de um problema, você não vai precisar voltar a tratar aquele problema vai estar definitivamente resolvido. Mas quando você trata o sintoma, aí você pode tratar ele uma, duas, três, quatro, quantas vezes você quiser. Isso é muito mais lucrativo, essa questão de retratar o problema. E existe uma questão que você percebe que as pessoas estão muito mais interessadas no dinheiro do que em você. E isso é uma lição até para levar para a vida, né? Que você tem que tomar cuidado para não ser amigo de todo mundo, né? Mas voltando pro foco do vídeo, eu recomendo vocês acharem um psicólogo quanto a essa questão de tratar traumas. Mas eu sei que todo mundo aqui não tem condição financeira para isso. Eu sei que nem todo mundo que vai estar me vendo até está disposto a fazer isso. Então, e mesmo se você não for fazer um psicólogo, eu recomendo você fazer uma diarioterapia mesmo, escrevendo tudo que você não fala pra ninguém, às vezes até esconde de você mesmo, né? Como você se sente no dia a dia, as situações mais difíceis, por que você sentiu aquilo. Procura ver no fundo mesmo, qual que foi o verdadeiro motivo daquilo, por que você queria tanto aquilo. Vou dar um exemplo. Hoje eu fiquei muito estressado porque eu queria ter feito bilhete para uma menina, né? Uma menina que eu gosto. E eu não fiz isso por quê? Porque eu tive vergonha. Tá, mas por quê? Porque eu nunca me senti socialmente aceito. Por quê? Por uma questão de rejeição dos meus pais. Nem sempre vai ficar óbvio assim, tá? Eu tô dando um exemplo
fictício aqui, nem sempre as coisas são tão óbvias assim. Mas conforme você vai praticando isso, de se perguntar o porquê das coisas, as coisas vão começando a fazer mais sentido nesse âmbito de traumas. Mas até essa questão de você tratar seus traumas não deve ser levada muito a sério, né? Porque você percebe que na prática o que vai importar mesmo é viver a vida, que é o tema desse vídeo. Viver a sua vida. Esse tratamento de traumas é justamente para você chegar na parte que eu queria falar, de viver a sua vida. Para você finalmente conseguir experimentar essa sensação de não ter que provar nada para ninguém, nem para si mesmo, mas simplesmente viver sua vida e deixar as coisas fluir. Que parece fácil, mas é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque muitas vezes esse deixar fluir que o pessoal fala é basicamente ele se entregando uma série de vícios, que não é deixar fluir na prática. E também tem um outro extremo, que é o extremo de tentar otimizar tudo. E para ambos os lados estão tão errados um quanto o outro. Porque você tentar deixar fluir dessa forma com vícios, você vai acabar se prejudicando muito. E você não vai ficar feliz na prática, você vai ficar dependente, você vai ficar literalmente igual um drogado. Porque é assim que o drogado vive, ele quer o próximo efeito da dose daquilo que ele está esperando. Ele não vive por algo maior. E ter um propósito ajuda muito nessas horas de levar a vida com leveza, gente. Não precisa ser algo espiritual, mas tem um porquê você tá nessa terra, porquê que você tá vivo, ajuda muito. E por mais que você possa acreditar que o propósito é algo que você descobre, na verdade ele é algo que você simplesmente pode definir conforme o tempo passa, né? Então, concluindo esse vídeo, eu não tenho muita base para falar do tema, né? Eu acredito que ninguém tenha, porque quando você para pensar, a vida ela é muito complexa e por mais que a gente possa estudar, a gente nunca vai entender tudo. Eu nunca vou poder te explicar com afirmação total tudo isso que eu tô falando. Embora o que eu tô falando aqui tá certo, tá? Mas o que eu quero dizer é que a questão desse vídeo vai muito mais além do que eu poderia explicar aqui em 1 hora, 2 horas. Então eu resumi aqui pra vocês como vocês podem começar a viver a vida com simplicidade, que é tratar os seus traumas e simplesmente deixar a vida fluir após isso, porque quando você tem seus traumas tratados, quando não tem mais raízes ruins no seu solo do seu coração, aí as coisas começam a fluir. Enquanto você tiver raízes ruins, vai continuar nascendo coisas ruins e você vai ter que ficar cortando elas. Mas se você não quiser ficar nesse ciclo de toda hora ter que tirar uma coisa ruim dali, tirar uma coisa ruim dali, e eu não tô falando que a gente vai ser perfeito, mas se você quer parar com isso, então experimenta isso, curar a raiz dos seus problemas verdadeira. Tenta ver do que você tá fugindo, do que você não quer ver, do que você tá se escondendo tanto e do que você tá planejando tanto a próxima vez de não ver, porque você percebe que esse problema ele faz com que você tente esconder ao máximo ele, porque você quer se manter seguro. É um instinto humano querer se manter seguro, tanto que você vê qualquer ser humano, independente da cultura que você ameaçar de morte, que ele entenda, você vai ver que ele vai trair as pessoas, vai fazer de tudo para não morrer, porque isso é instinto do ser humano, né? Por isso que são poucas as pessoas que vão contra esse instinto, por exemplo, do que diz a Bíblia, né? E outras religiões mesmo, que pessoas que morrem pela sua religião, isso é raro. Então, o que eu quero dizer pra vocês é: comece a viver a vida de vocês.